Bem-vindos a mais um Elas. E no programa de hoje, iremos abordar um assunto inédito no estado de Pernambuco. Vocês já ouviram falar sobre radiofrequência na recuperação na saúde íntima feminina? Pois é, esse assunto e muito mais no Elas. Não é isso, meninas? Hoje está quentíssimo. E Fica para aqui, falar, né? e para falar sobre esse assunto e outros, estamos aqui com uma convidada, olha, fantástica e doutora, viu? Porque olha o currículo de doutora Juliana Schettini. Gente, ela é ginecologista e obstetra, doutorado em saúde materno-infantil, ginecologia regenerativa, funcional e estética, professora da Universidade Católica de Pernambuco, médica do ambulatório de climatério da Policlínica e Maternidade Barros Lima. Meu Deus do céu, a gente se perde no currículo fantástico. Bem-vinda, doutora Juliana, ao Elas. Obrigada, minha gente. É um prazer estar aqui, né? Eu agradeço demais o convite. Eu acho que esse programa ele está sendo pioneiro em falar de um assunto que muitas mulheres não conhecem e que hoje está disponível, né, na melhoria da saúde feminina. Mas agora eu quero que nos explique o que é radiofrequência na recuperação da saúde íntima feminina. Vejam bem, minha gente, a radiofrequência ela já existe há muito tempo. Inicialmente, ela era utilizada só para a pele, né? A finalidade principal dela era estética facial. Só que os ganhos na estética facial foram tão bons que começou a se ver outras áreas do corpo que poderiam se beneficiar. E ainda bem que acharam a nossa área ginecológica. Porque os ganhos são maravilhosos, minha gente. Olha, e vocês não queiram saber, não. É muito bom para a saúde feminina. Tem várias indicações. É um procedimento indolor. Tira, inclusive, algumas pacientes de cirurgia. Ela está ali com incontinência urinária, por exemplo, leve. Pequenas perdas, que só teria uma solução para ela. Ou ela iria para uma fisioterapia e tentaria uma mudança, né, de a melhoria do assoalho pélvico, por exemplo, aumentar a contratilidade para poder tentar perder. E outras técnicas de fisioterapia para tentar parar de perder a urina. Ou então, ela iria para uma técnica cirúrgica. Hoje, a gente tem, por exemplo, para essa mulher, a gente tem um procedimento da radiofrequência. A gente tem a radiofrequência também para aquelas mulheres que tiveram um parto vaginal, por exemplo, e que têm uma sensação de folga na vagina. Então, algumas pacientes têm a sensação de que esse períneo, de que essa musculatura, de que essa região vaginal mucosa, né, ela está diferente, ela está mais folgada, elas têm sensação que entra ar. Né? Então, você, minha filha, imagina, você na hora do vamos ver. Era isso né? que eu ia perguntar. Você está lá no vamos ver. E o barulho vai, barulho vem, barulho num lugar que não é para fazer barulho. Não é? Tem pacientes que têm a sensação que está colocando um vento pela região vaginal. É um desconforto horrível. E você tem essa possibilidade. Engraçado, eu já ouvi tantos relatos sobre isso, sabia? É comum. É comum as pacientes terem essa questão. Eu dizia logo, olha, não sou eu não, viu? É a minha vagina, não sou eu, não. É a minha pepeca. É a minha Mas pepeca. existe a radiofrequência. Existe a radiofrequência. Então, eu vou mostrar, gente. Vejam, isso aqui é um exemplo de uma maquete, certo? De uma região genital. Então, aqui é a vulva, né, que é essa região da frente. Aqui dentro é a vagina. A vagina, na verdade, é um espaço virtual. Não é exatamente assim. As paredes, elas são juntas umas das outras. E ela se separa, essa parede anterior da posterior, em caso de exames. Por exemplo, um transdutor, do ultrassom. Ela se separa na hora da penetração. Se for entrar um dedo, se for entrar um vibrador, se for entrar pênis. Se separa o que aí? Essa parede vaginal, na gente, ela é coladinha uma na outra. Uhum. Quando temos a penetração de qualquer estrutura, ela se separa. E depois ela volta. Você achava que era abertinho assim? É uma pepeca com fole, né? Não, amiga, é um fole, é uma sanfona. É né? muscular e é mucosa. Então, ela amplia a parede vaginal. Então, assim, a vagina, ela não é estática, paradinha assim, não. À medida, vamos supor, que está tendo a penetração,
Vamos supor o pênis está penetrando na vagina. Aquilo ali vai se esticando, digamos, a musculatura vai se ampliando para que haja penetração. Entendeu? Tem umas que sugam, né? Sugam, depende se você faz ginástica íntima, se você faz pompoarismo, se você trabalhar o assoalho pélvico, você tem possibilidades mil com a sua vagina. Eu brinco com as meninas, às vezes com as minhas alunas, dizendo que a nossa é subutilizada, né? Porque eu viajei para a Tailândia e saí de lá arrasada. Arrasada! Porque, olha, se sopra, se fuma, a vagina fuma, solta ar. A vagina, elas jogavam as bolinhas, colocavam bolinhas de ping-pong na região vaginal, contraía a musculatura e elas acertavam a cesta de ping-pong. Vagina olímpica, né? Basquete. Basquete. Então, gente, Então você sai de lá arrasada, minha filha. Quando eu tive lá, que eu voltei para o Brasil, eu digo, agora eu vou estudar, porque as brasileiras vão ficar igual as tailandesas. E isso Então, só fortalece é, o quanto nós não é? precisamos nos estudarmos, né? Nos descobrir, né? Muita coisa ainda a ser quer dizer, explorada. doutora, que essa ginástica íntima que a gente vê o pessoal falando sobre o Ajuda pompoarismo ajuda. Ajuda muito, porque você trabalha... Não só na saúde. Veja, como a gente estava mostrando essa maquete. Isso aqui tem vários feixes musculares que fazem o fechamento e abertura, digamos, dessas estruturas. Então, aqui ao redor, nós temos vários grupamentos musculares que dão sustentação, que a gente chama de assoalho pélvico, né? certo? E essa região daqui também tem o que a gente chama de períneo, que também é muscular. Então, a ginástica íntima, o que é que ela vai fazer? Ela vai fazer você trabalhar essa musculatura para você ter ou não continência. Voltando para a questão da radiofrequência, o que é que ela ajuda também, junto com a ginástica íntima, na recuperação dessa região? Por exemplo, no caso da região vaginal, a gente tem um aparelho que é de radiofrequência, que você entra com um transdutor desse envolvido em gel, ele é introduzido na região vaginal, certo? A gente faz alguns movimentos específicos para isso, com gel, e o máximo que ela sente é calor. Na região externa, a gente tem outro tipo de transdutor, que é esse, que a gente usa na região externa, para fazer o quê? Qual é o grande objetivo disso? É recuperar, né, a produção de colágeno. Porque nós, mulheres, nós vamos perdendo, com os anos, o colágeno na nossa pele. Então, a radiofrequência na face, a radiofrequência na região vaginal, na região vulvar, ela recupera essa estrutura. Então, se você tem uma vagina flácida e você começar a fazer radiofrequência, sessões de radiofrequência, então você vai ter uma nova produção de fibras colágenas, uma nova produção de fibras elásticas naquela região, melhora a circulação, e aí você vai ter toda uma recuperação desse local. E o aparelho ele tem programações diferentes para atrofia, programações para flacidez, programações diferentes que você vai examinar a paciente e ver se ela pode fazer aquele procedimento. Nem toda mulher pode fazer a radiofrequência. Bom falar, né? Por exemplo, Né? a paciente que tem uma imunossupressão, paciente que toma corticoide, imunossupressor em altas dosagens, não pode. Paciente que teve câncer do colo uterino, por exemplo, a gente não pode fazer, porque ela foi submetida à radioterapia, teve um câncer, então não é permitido. Pacientes com lesões ativas, infecções vaginais ativas. Então, ela não pode fazer a radiofrequência. Primeiro, ela trata para poder fazer a radiofrequência. Então, a gente recupera essa estrutura de uma forma não invasiva. Quem são os profissionais habilitados? Que isso é outra coisa importante, né, de ser dita. O profissional é o ginecologista, que é quem mais estuda a região vaginal, né, e a região vulvar. Alguns fisioterapeutas fazem algumas técnicas que não são exatamente essas. Essa máquina que a gente usa para recuperação interna só é vendida para médico, a máquina, justamente porque a gente pode queimar o paciente. Então, em mãos inabilitadas, você pode ter um dano àquela paciente. Então, para as mulheres, meninas que estão em casa, né, minha gente? Esse recado da doutora é muito importante. Quando procurar um profissional, você que quer fazer essa ginástica íntima, né, e esses procedimentos, procurar um profissional qualificado, né? Ter muito cuidado. Até porque isso é estudo, conhecimento, tecnologia e segurança. Né? Exatamente. Principalmente a segurança. Exatamente. Porque para você não ter nenhum tipo de lesão, porque você pode queimar. Esse aparelho, ele emite a radiofrequência e isso aquece. Então, quando a gente vai fazer o procedimento na paciente, a gente tem um termômetro, né? Aqui na ponta, internamente, ele tem um termômetro que aparece a temperatura no meu aparelho, né? E externamente a gente tem feito uma pistola de um termômetro que a gente vê a temperatura da pele da paciente. Então, você queima.
a pele da paciente. Então, tem que ter cuidado. Não é todo mundo que pode fazer. Ô, doutora, pegando esse gancho que você falou de colágeno, que as mulheres usam muito, as mulheres aqui no Brasil, elas se preocupam muito com a estética, com o lado dermatológico. E o Brasil é considerado um dos primeiros, até tem um turismo, né, de cirurgia. Turismo né? cirúrgico, Eu verdade. queria- eu na queria- parte estética. Na parte O estética. Brasil né? tem Tem, pessoas que vêm do inclusive, mundo até todo estética país, na né? parte íntima, É. minha gente. Então, mas olha o porque Porque não cuidado. adianta só a gente malhar Porque o o corpo, que ela precisa malhar a Minha gente, pepeca veja também, só. né, doutora? Exatamente. A minha pergunta era, se a mulher brasileira tem tanto cuidado com a estética, com o visual, pá, puxa daqui, levanta daqui, é coisa e tal, eu queria saber se essa mesma mulher brasileira, ela tem esse cuidado na saúde íntima. Na verdade, não na mesma proporção. Ela não tem. Pena, né? Né? É interessante porque, assim, a região é muito engraçado, porque às vezes a mulher está muito preocupada em fazer o botox, em fazer a sobrancelha, e pinta o cabelo, e pinta isso, e pinta aquilo. E na região genital, que é uma região que pode dar a ela um maior prazer. Né? Porque, veja, minha gente, a sexualidade, quando ela é bem vivida, ela está, inclusive, se você for olhar na Organização Mundial de Saúde, ela está nos critérios de saúde. É um completo estado de bem-estar físico, psicossocial, emocional e sexual. Então, assim, na verdade, a pessoa gasta, às vezes, muito em outras coisas e a região genital está ali totalmente envelhecida, está perdendo urina. Boa pergunta, Não faz Aya. os Tá exames, vendo? não Veja. faz os exames ginecológicos. É ali que é uma área que lhe dá muito prazer. Né? Então, você tem outros ganhos. A saúde sexual é muito importante. Por exemplo, pessoas que têm uma vida sexual prazerosa, elas são mais felizes. Ai, autoestima, né? Todo É mundo por isso que fala. gargalhada. Tô pisando em ovos. É uma alegria que não tem motivo, né? Você Tá encontra ótimo. uma pessoa. brilha. Você Olha a encontra uma leveza. pessoa mal-humorada, a primeira coisa que você diz é: essa daí tá precisando namorar, né, Namorar. doutora? Tá É precisando. É uma leveza, né? De corpo e de Olha, alma. minha gente, outra coisa que eu digo, a sexualidade, ela não precisa ser vivida com o outro só, não. Você tem que se descobrir, você tem que se tocar, você tem que conhecer o seu corpo. Eu tenho pacientes, por exemplo, às vezes elas chegam, nunca olharam a região vaginal, nunca olharam a vulva. Né? Eu digo nem a vagina, mas a vulva, que é a região externa, elas nunca tiveram nem a curiosidade de pegar um espelhinho. Aí, às vezes, elas vêm para a gente e digo, olha, tem um sinal aqui, a senhora tem isso há quanto tempo? Tem um sinal? Sei não. E tem mesmo, elas nunca olharam. Ô, Então, assim, a Juliana. gente tem que educar as nossas filhas, né? Principalmente a essa nova geração que vem a se autoexaminar, a mama, olhar a região vaginal e as outras pacientes que comecem a fazer. Isso é muito importante, porque, veja, se você for uma vez por ano para o ginecologista e você tiver, por exemplo, um melanoma. O melanoma é um segundo tumor mais comum na vulva. É um sinal preto que aparece ali que você não está pensando que é nada. Às vezes a paciente chega, você olha, pergunta, esse sinal existe há muito tempo, ela não sabe nem se tem. Muitas não sabem nem se tem. Então, essa informação ela é importante. E os tabus. Os também, tabus. não é Outra demais coisa, minha gente, esse negócio. colocados. As mães começam, olha, tira a mão daí, com a menina. Isso é sujo. Não bota a mão, fecha a perna, nanana. É a feio, filha, tá é errado. feio. Humano. Então, aí o que é É que acontece? muita Aí quando a coisa na menina cabeça tá da lá com gente. seus, sei lá, que idade que ela vai, 20 anos, vamos supor. Aí começou a vida sexual. Não é 20 não, viu, amiga? No Brasil, a idade média é 16. Mas faz de conta que é 20, né? 16, a idade Não, média de depois do início de vida casamento. sexual do Brasil, né? Aí ela começa, às vezes, a ter vida sexual. É aquela paciente que tem nojo do esperma, tem nojo de pegar nela, corre para se lavar, não consegue se tocar no parceiro, não faz sexo oral, não faz sexo... Ela, não é porque ela não... Ela tem nojo. Porque a vida toda ela foi ensinada que não pode pegar aí, que isso é sujo, que isso é proibido, que isso é feio. Então, aí como é que essa menina, quando chega aos 19, 20 anos, vai ter uma vida sexual tranquila? Porque, veja, ninguém é obrigado a fazer sexo oral, vaginal. Não Mas é. até para se escolher, Mas você tem que pra ter o escolher, conhecimento. você Ou tem tem que que ter ter o o conhecimento. autoconhecimento. O autoconhecimento. Não é verdade? É. Como é que eu vou As escolher? mulheres Como não é que se eu vou conhecem. saber se é ruim para mim, se é bom, se é não sabe. gostoso, se não é? Se eu posso ir até ali onde... Se nunca provei, se nunca desconhecimento. experimentei, né? Pois é. Então, Vem muita insatisfação, vem Nunca doença, se não tocou. é isso? Tem pacientes que nunca nem se tocaram. Às vezes aparece, eu vou examinar a paciente, eu pego na mama um cisto. A senhora alguma vez tocou aqui, sentiu alguma coisa diferente, doutora, para dizer a verdade, a senhora, eu nunca peguei no meu peito. Então, assim, existe. Né? Então, a gente tem um trabalho chamado autofocagem, por exemplo, que a gente orienta, às vezes, as pacientes. O que é que eu digo? Ela pega um óleo de banho, um óleo qualquer. Quando você estiver no banho, começa a tocar em algumas partes do seu corpo. Ave Maria, doutor, não. Tocar. Eu digo, Tem vergonha, tocar. né? Ela não Proibido. consegue se tocar. Ela não toca na mama, ela não toca na vulva, porque ela tem
pudor é tão grande que ela não consegue se tocar. Então, se ela não consegue se tocar, como é que ela também permite que o outro... O outro não importa se é homem, se é mulher, não importa. O outro que você pretende se relacionar vá tocar em você se você mesmo não tem a condição de tocar. Às vezes você pergunta qual é o lugar que você mais sente prazer, ela não sabe. Até para uma Não própria sabe. consulta médica fica difícil, né? Ela não sabe, Trabalhar. ela não sabe. Então, assim, tem coisas já muito interessantes na área da sexualidade. A gente tem que ter muito cuidado com a educação que a gente vem trazendo para os nossos filhos, não é? No sentido de não ser muito repressor demais, porque a repressão também muito grande, lá na frente, ela deixa sequelas, né? Então, às vezes, eu tenho pacientes... E também a questão, às vezes, religiosa demais. Então, às vezes, não é permitido, Deus não permite. Eu sou católica, eu sou religiosa, mas eu não digo isso à minha filha. Porque, assim, a natureza, ela tem uma finalidade, né? Ela, assim, se você for pensar na religião e se você for olhar, cada um respeita a religião de cada um, mas existe uma finalidade quando nós somos feitos, que é uma das coisas é a reprodução. A finalidade ela é tão importante como reprodução que um dia a gente entra na menopausa, que perde a capacidade de reproduzir. Porque se isso não fosse necessário, por que a gente entraria na menopausa? Por que a gente passava a vida toda menstruando com capacidade procriativa? Porque existe uma finalidade para aquilo ali. E existe um período também, porque também ninguém merece, não, amiga. Tu já pensou, a gente com 60 anos, correndo atrás de menino. Pelo amor de Deus, não aguenta não. Não tem nem força. Não, amiga, imagina, você que tá com seu baby lindo. Imagina você sessentona, correndo. Tem muita sessentona sarada, maravilhosa. Tem mulheres maravilhosas. Com o baby Mas, da minha gente, pelo amor de Deus, 60 anos não dá, não. Dela, Tem poderia mais estar força. correndo. Não. Acordar de madrugada para dar de mamar, cansa. É uma delícia, né? Mas Pois cansa. 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 Olhe, esses assuntos e ainda muito mais sobre a saúde íntima da mulher continuaremos no próximo bloco. Fica aí ligadinhos no Elas. A Pleno Empreendimentos, atuando há 7 anos no mercado, conta com a equipe técnica altamente qualificada para atender exatamente o que a sua empresa precisa. Nossa empresa está pronta para entender os seus desafios de negócios e encontrar as melhores soluções de tecnologia da informação para você. Seja Pleno, consulte nossas condições imperdíveis pelo telefone 819-9604-3391 ou pelo e-mail contato@plenoempreendimentos.com.br. Há 15 anos no mercado, a Impacto Promoções e Eventos é referência na prestação de serviços promocionais em Pernambuco. Centenas de ações e eventos já foram realizados, sempre com o diferencial do atendimento personalizado, customizado, sempre com foco nas necessidades de cada cliente. Conte com a gente para fazer da sua ação e do seu evento um enorme sucesso. Entre em contato pelo telefone 81-3424-4457 ou pelo e-mail impactopromo@impactopromo.com. Nós somos a TVI, uma empresa genuinamente pernambucana que há mais de 15 anos realiza transmissões gravadas e ao vivo de inúmeros eventos nacionais e internacionais. A TVI está sempre com você nos melhores e maiores canais de televisão do Brasil e você também pode fazer parte disso. Estamos à sua disposição para criar e realizar sonhos, projetos e transmissões. Estamos prontos para qualquer desafio. Essa é a nossa missão. Entre em contato pelo telefone 81996651717 ou pelo e-mail central@tviproduções.com.br e leve essa experiência fantástica para o seu público e para a sua audiência.
Voltamos para mais um bloco do Elas, falando sobre a saúde íntima feminina, com a doutora, viu? Juliana Schettini. Pois é, doutora. Eu queria saber que, com relação à saúde, à sexualidade feminina, quais são as principais queixas que chegam no seu consultório? Olha, atualmente, a principal queixa é falta de desejo sexual. E o motivo é simples. As mulheres são polvo, minha gente. Cada tentáculo faz uma coisa. Um tentáculo vai para casa, o outro para o marido, outro para o trabalho, outro para os meninos, outro para a tarefa escolar, outro para fazer ginástica, a empregada que faltou, o menino que adoeceu, e por aí vai. E ela vai deixando a sexualidade como por último. Como essa Elas estão tecnologia, esse exaustas. avanço, né? Ao mesmo tempo avança e ao mesmo tempo regride, Eu percebo, não é? assim, Algumas necessidades muito. básicas. Muito. da O que a gente pessoa. percebe muito, assim, as mulheres estão muito cansadas. Né? Elas estão exaustas, então elas chegam à noite. Aí, às vezes eu pergunto para o paciente, sim, mas qual é a hora realmente que vocês têm para namorar? 11 horas da noite. A pessoa trabalhou o dia inteiro, Já tá aí morta chega de de noite, cansada. vai botar o menino para dormir, vai ver a tarefa da escola, vai ver se ele comeu, se ele não comeu, se vê o recado na agenda, não sei o quê. Quem não tem menino, às vezes tem as coisas do trabalho, da Vai casa, organizar a vai vida toda do organizar as outro coisas. dia. Quando ela deita, ela vai deitar 10, 11 horas da noite, ela está exausta. Mas por que tu acha que os casais, as pessoas de forma geral, deixam isso para o último plano? Ou seja, no restinho do dia, como tem mais... só Porque tá o não pó da rabiola. prioriza. Porque não prioriza. Mas por que será que Porque, é isso, veja né? só, a sexualidade é uma das coisas que, assim, você tem que ter ela como um foco, como um objetivo também de vida. O seu como Então, algumas seu dia a pessoas- dia, né? Como Isso. o seu dia a dia. Então, às vezes, acha, olha, eu não tenho vontade, não tenho desejo. Eu digo, faça o seguinte, compra uma leitura erótica. Aí, quando você se deitar, porque outro problema também, minha gente, é o seguinte, o mundo inteiro, não é o Brasil, reduziu a frequência sexual depois do Instagram. Depois do Facebook, depois do YouTube, depois Mundo das online. redes sociais, mundo online. Então, as pessoas se deitam na cama, em vez de elas estarem ali naquele momento de contato a dois, ela está no celular e o marido no celular, para ver as mensagens e as imagens do dia a dia, E muita que ele gente não só diz acompanhou. assim, eu só Entendeu? tenho tempo de responder as mensagens à noite. Então, é quando eu É. tô lá sossegada, né? Isso. Que vão ver. Mas no bloco anterior, nós conversamos aqui que o Brasil é um país de ponta na parte estética, né? Muita gente de fora vem fazer aqui várias cirurgias plásticas, É né? verdade. Vários concertos humanos. Mas aí você falou que não na parte íntima, assim, do cuidado. Não é o E principal, não. geralmente, e aí vem É. agora a surpresa, né? Que um dos problemas enfrentados, não, nos problemas do seu dia a dia, assim, né? Nas suas consultas, é justamente a falta de apetite sexual. Ao invés de ser uma doença, né? de ser- Não é uma E aí eu doença. tenho Assim, no a- dia a dia, a gente vê muito essa questão tem dois aspectos. O aspecto externo e externo da paciente. Eu digo, as mulheres, elas se vestem e se preparam para as mulheres. De um modo geral. Porque você vê que não é a cobrança, não é do marido. Não é o marido que... A grande maioria não é o marido que chegou e disse assim, olha, eu não estou gostando disso, acho que podia melhorar aquilo, não sei o quê. Uma parte é por elas fazem por elas, porque elas não estão se sentindo bem. E outra parte ela faz pela demanda da sociedade. Vou fazer, porque como é que eu vou tirar foto com a prega aqui no Para Instagram? seguir os no padrões. Facebook, né? não sei o quê, para seguir um padrão de beleza. Exatamente. Que hoje o padrão de beleza é beleza Barbie, né? Aquela mulher magérrima, esguia, magra, longilínea, sem uma prega, nada no rosto. E aí, Sem veja nenhuma só, expressão, sem nenhuma digamos, de expressão, pessoas, às né? vezes, inclusive, né? Porque, veja, a idade chega para todas, minha gente. Nós somos E o que graças somos. a Deus E que aí, chegue, não é chega isso? para todas. Ao mesmo Então, tempo a pessoa quer viver, ao mesmo tempo quer esconder a vivência. você veja tá esconder a experiência. algumas atrizes, né, quando da vai- televisão, quando aconteceu mais de um caso, elas postaram uma foto que não condiz com o padrão de beleza esperado pela sociedade, e elas foram super criticadas nas redes sociais. Que isso é um absurdo. As mulheres viraram refém da ditadura da beleza. Então a mulher fica o tempo todo tendo que estar fazendo mil e movimentação. Ninguém cuida. E não cuida dos Países Baixos, É, né? Da pepecazinha exatamente. que Você- poderia lhe dar saúde, prazer sexual, né? Outra coisa, a gente não tem só a radiofrequência, como eu falei, existem outras coisas, né? Existem situações, por exemplo, a mulher tem um pequeno lábio grande. Às vezes, isso você pode dizer, mas isso aí é só estética. Não, não é estética. Isso é função. Porque, por exemplo, você tem um pequeno lábio muito grande, pode lhe dar dor na hora da relação, da penetração, porque ele pode entrar.
Pode lhe dar dor quando você vai fazer uma bicicleta, uma ginástica. Por quê? Porque aperta a roupa. Tem mulheres que eu já ouvi falar, doutora, eu não usava biquíni. Eu não usava biquíni porque ficava um volume muito grande e eu não me sentia bem. Então, depois que eu fiz a redução dos pequenos lábios com a senhora, agora, graças a Deus, eu vou ter usar. Então, assim, se você tem alguma coisa, seja ela na região íntima ou em outro lugar, que lhe incomoda, aí eu acho que você deve procurar realmente fazer aquilo ali. Mas não por uma cobrança da sociedade, das mídias, das redes sociais, não. Você tem que fazer pela sua saúde, você tem que fazer por você, se aquilo lhe dá um desconforto. E existem milhares de técnicas. Eu falei da radiofrequência, mas a gente tem microagulhamento da região vaginal, vulvar, quer dizer. A gente tem fios de sustentação. Filha, tem A tudo gente tem agora. botox, a gente tem clareamento. Botox. Sim, você falou. nos Clareamento, por bastidores, né, exemplo. Clareamento sobre a isso. gente faz muito frequentemente. Por exemplo, o que é que escurece a vulva de uma paciente? O que é que pode escurecer? Roupas escuras, roupas apertadas. Essa tá ótima para escurecer. Roupas escuras, Começou a roupas folgada agora. apertadas. Né? Alguns remédios que se tomam que eles podem escurecer a pele, né? São fotossintetizantes. Outra coisa, trauma de repetição. Então, às vezes, bike demais, por exemplo. Você fica muito tempo sentada na bicicleta e tem um atrito na bicicleta. Tem gente que faz horas de bike, caminha 2, 3, não sei quantas horas de bicicleta. Aquele atrito ele pode favorecer também o escurecimento. Parto, né? Não parto, o parto, a gestação, né? Porque você aumenta a melanose. Então, algumas situações você pode ter um escurecimento. E, às vezes, as pacientes têm entre as coxas, tem nas nádegas, elas não querem botar um biquíni, elas não se sentem à vontade de ir na praia, tirar a canga, tirar o short para poder tomar banho. Então, essas situações, você tem tratamento e você tem que procurar. Se você se sente desconfortável, tá entendendo? Então, eu acho que tem opção. Uma coisa é você ir para a ditadura da beleza, e outra coisa é você corrigir pequenas coisas que você não se sinta bem e que você tem recurso. Então, é saber que existe o laser, né? A gente faz laser vaginal, faz laser vulvar, né? O laser de CO2 não é qualquer laser, mas é o laser de CO2. Também é feito por médico. A gente também tem que ter esse cuidado, porque tem todo um treinamento, toda uma técnica, principalmente quando a gente vai entrar na região vaginal, porque, veja, aqui dentro, se for não for bem feito, você queima. Em cima a gente tem a bexiga e embaixo tem um reto. Então, se você pegar um profissional não habilitado, que não saiba fazer, ele pode lhe queimar. Inclusive, fazer uma estenose de vagina, fechar sua vagina, uma parede com a outra, e você não tem mais penetração. Então, tem que ter muito cuidado com quem a gente treca. Quando isso Nossa acontece, pepeca para ser cuidada, né? acontece isso quando cola. É reversível? Todo mundo. Cirúrgico. Tem que Ou cirúrgico, ou você vai entrar no processo com dilatadores vaginais, que a gente tem de vários tamanhos. Né? Os dilatadores vaginais servem para situações dessas de estenose, quando uma parede vaginal cola na outra, e servem também para situações, vamos supor, de vaginismo. O que é o vaginismo? Mas antes do vaginismo, eu queria até voltar ao assunto que nos iniciou esse, do caso da falta de apetite sexual. Eu queria saber as causas, assim, o que é que principal causa? é a fadiga e o estresse, não é hormonal. E isso está Certo? relacionado, só E complementando, isso está remédios. relacionado ao Brasil, na parte estética, né, despontar, e na parte do cuidado íntimo, não. Sei lá, tem tabus, tem as criação. Tem tabus, é tem uma criação, mistura. tem uma mistura de tudo. Então, ele tem várias coisas envolvidas, que vai do estresse e fadiga feminina, esse é o número 1. Né? Fatores extra o corpo. Por exemplo, marido perdeu o emprego, a mãe está doente na UTI, o pai teve não sei o quê. Causas emocionais, elas reduzem muito separação, reduz muito libido. Certo? Então, isso é uma coisa. Outra, medicamentosas. Então, infelizmente, a gente tem uma parcela enorme da população com depressão, com transtorno de ansiedade, com pânico, com uma série de outras coisas, tomando uma série de medicações que elas reduzem a libido. Juliana, e maioria. quando o negócio é ao contrário, a mulher tem uma lenha danada para Não, minha queimar, filha, aí e é- chega aí em é uma casa, maravilha. cava, tá? Esse Qual é a é o situação. conselho que você dá? Porque Não, coitadinha delas, né? veja, eu conselho ela a tentar animar esse parceiro. Porque assim como a mulher, Né? o homem também perde tem. a vontade, dependendo Animar dos esse problemas, parceiro né? para tal. Se o parceiro não estiver muito animado para tal, vamos já saber as causas, porque às vezes ele não está muito animado porque ele está com um problema no trabalho, um problema de saúde na família, um problema financeiro. Acontece. Acontece sim psicóloga, com né? os homens. Os problemas Você tem influenciam a parte emocional, né? Isso da pessoa. Demais. Verdade. Então, vamos ver primeiro se é isso. Se não for isso, tem alguma déficit de testosterona, então a gente tem que ver. Tem que ir no urologista ver, fazer uma revisão. Você está com algum problema, você é homem que está me escutando. Se você estiver passando por isso, você faça uma avaliação médica.
Vá no urologista. Porque vocês homens não se cuidam. Vocês não vão ao médico, só vão lá, não sei quando tá para investigar Quando câncer a de próstata. mulher leva, né? Ou então, se Quando a a mulher parceira leva. levar, ou o parceiro levar. Até Então, isso a vocês mulher têm tem que ir. responsabilidade na maioria das vezes, mesmo, né? Até mais essa pra gente, né? Pega o companheiro, eu tô assim, mas você Leva também você. está assim. Não, Vamos É uma coisa embora. falecida, né? O cara, em vez de conjunto. não vou atrás disso, não, tem que ir a Às mulher, vezes. Tá querer cortar a lenha para botar ela para queimar, né? Veja só. E fora isso, existe o seu processo. Veja só. Você não só pode ter prazer com o outro. A automasturbação feminina é uma coisa que é um tabu para muitas pessoas, mas ela é extremamente saudável. Né? Tem As pessoas têm um homens libido e têm vontade, mas elas têm da mulher. vergonha. Olha, você às vezes eu indico para paciente, eu tive uma paciente muito engraçada. Posso contar essa história? Claro, vamos. Fique à vontade. Eu já Não, viajei. porque Eu tô me deixa eu contar essa incomodar. história, deixa eu contar essa história. Conta, Eu tive uma conta. paciente maravilhosa. Ela chegou para mim, ela tinha 62 anos. Doutora, pelo amor de Jesus, meu marido teve câncer de próstata. E eu tô subindo pelas paredes, eu morro de vontade de ter relação, e ele tá numa coitado. depressão, ele não toca nem em mim, eu já conversei, já fiz de tudo. Ela disse, olha, me ajude, faça alguma coisa por mim. Aí você, se estiver passando por isso, preste atenção. Eu disse, vamos fazer o seguinte, eu vou lhe ensinar a fazer a automasturbação. Ai, doutora, eu sou de outra geração, eu vou tocar lá embaixo, veja a dificuldade, né? Aí eu disse, então vamos fazer o seguinte, e se a senhora comprasse um vibrador, a senhora aceitava? Porque às vezes ela não aceita se tocar, mas ela aceita um vibrador. Doutora, eu com 62 anos vou comprar um vibrador. Mulher, a É senhora melhor vai do que ver ter um outro parceiro. Menina, a senhora vai ver a felicidade da senhora de volta. Aí passou-se. Aí ela disse, mas eu não tenho coragem de entrar no sex shop de jeito nenhum. Eu não tenho coragem de pedir na internet. Eu digo, mas a senhora tem alguma filha, alguma amiga que pudesse ir? Ela disse, Me apresenta não. ela, Aí ela disse, não, arrasou tenho não. logo. Eu disse, então vamos fazer o seguinte. Ela disse, eu tenho ideia. Eu digo, eu também tenho uma. Ela disse, qual é a sua, doutora? Eu vou dar uma receita médica. A senhora vai chegar, eu vou lhe dar uma receita médica. Necessita de vibrador. Vamos olhar aqui o tamanho. Eu vou examinar a senhora. Aí eu examinei, vi qual era o tamanho, tudo direitinho. Eu disse, a senhora, eu vou dar uma receita aqui. Uma receita, o gel tal, o lubrificador, o vibrador tal, assim, assim, assado. E a senhora vai falar com seu filho. Não, eu tenho um filho que é muito engraçado, muito meu amigo, eu vou falar com ele. Tá certo, passou. Quando vai dar um mês, ela volta com os exames. Aí chega pra mim. Menina, ela veio tão feliz. Tão feliz. Do arco-íris, os unicórnios. Informalidade para a A senhora não informalidade. sabe, não. Cheguei em casa pro meu filho com a receita que eu escrevi. Ela precisa de um vibrador para melhorar a amplitude vaginal, diminuir o ressecamento, diminuir a sensação de queimou. Eu dei uma receita médica de verdade mesmo. Diminuir o queimou. Ela precisa, junto do vibrador, usar. Arretada, Eu uma fiz forma uma super aula. criativa, não é? Eu escrevi Muito pro filho bom. dela uma justificativa médica, né? Médica, que era outra, mas era médica, para poder ele comprar o danado vibrador. E aí, Ela não Foi chega muito simplesmente interessante. em casa e diga, filho, como compra um vibrador, pra mim. aí né? ela disse que ele sabia que o pai estava nessa situação. Aí foi muito interessante, que ela voltou com 30, doutora, meu Deus, estou tão feliz. Eu digo, e aí? Aí ela disse, aí, sabe como é o nome do vibrador? Eu disse, não, amor. Botou! Menina, amor, é um sucesso, minha filha. Eu disse, pois você agora, toda vez que viajar, vai comer amor 1, amor 2, amor 3, amor 4. Minha gente, você tem que ter seu amor. Olha, se seu marido não está podendo comparecer, se você está solteira, se você tem vontade, mesmo casada, olha, casada pode, viu? Mulher casada pode. Olha, solteira, casada, desquitada, divorciada, não importa, viúva, com marido, sem marido. Minha gente, olha, o vibrador é o melhor amigo da mulher. Você tem que ter um vibrador, de vez em quando você faz uso. Não custa, você fica feliz, relaxada, animada. Tranquila, não que é bem Estamos com a aqui, vida. não é, Bem com a né? vida, não é não? É, outra coisa você usa na hora com seu marido. Você aproveita. Pode gritar, amor, É, amor. usa a criatividade. A pessoa vai. Já pensou se Minha a mulher vai gente, viajar usa e o marido vai na criatividade. piscina, não sei o que lá, e ela daqui a pouco só escuta o grito. É, não é? E a gente, é outra coisa, se você acha que o marido vai ficar constrangido, porque eu tive uma paciente que ela disse que o marido virou pra ela e fez assim, eu não tô mais servindo não, por que você pensou Isso, comprar isso? Aí eu isso, digo, é. menina, tu compra de bolinha, em forma de lápis, em forma de borboleta, minha gente, a indústria é ótima pra isso. Não, inclusive Tem já muita abordamos opção. esse assunto aqui no Elas. Você
Você já Porque abordou, não as, foi? as mulheres às vezes sex shop, ficam não foi? fica com tabu. Não vou, é feio. Gente, até para autoestima, para É. conhecimento próprio. Nossa, Novamente, saúde esse e ponto bem-estar. estamos Pra abordando saúde, aqui. bem-estar, você, não é verdade? você vai ter um dia a dia muito melhor na sua casa. Lógico. Tem problema, não tenha um vibrador. Agora, Não você porque não é pecado, porque é não feio, porque o não, marido vai minha dizer gente, isso, a sociedade vai não, fazer. não. Pelo amor de Se Deus. a senhora não pode comprar um vibrador, tem uma dica. Aquele chuveirinho do banheiro, que junto do bidé, a senhora pode botar né? a ducha. Sim, A senhora bota ducha. no clítoris, que é bem, né? Vamos mostrar onde é o clítoris. Bem nessa região daqui. Você não bota para baixo, não, porque para baixo é a glande, pode doer, porque tem 8.000 terminações nervosas. A senhora bota um pouquinho mais para cima. Ou a senhora massageia, ou a senhora bota a ducha, ou a senhora bota o vibrador, ou pede para o marido botar. Se a senhora comprar, né, você comprar um vibrador pequenininho, a senhora bota aqui, ele bota, ele tira, você bota. E a haja sua parceira, brincadeira, parceiro, parquinho, use a não é criatividade, obrigado, não é? é? Diversões. O importante é a pessoa ser feliz, né, não, minha gente? Exatamente. O importante é a pessoa ser feliz, ter prazer na vida, né, não? São tantos traumas, Não são é. tantas conquistas, Não, conquistas, minha conquistas, gente. e no interior, Não, mas não tantos é bom. traumas, tantas barreiras, Não é. né, que com um simples sim para si mesma, você ultrapassa. Pois é, minha gente, a gente tem que usar a criatividade. Aí eu digo assim, se você não se sente bem de ter na forma peniana, o mais importante, minha gente, porque a maioria do orgasmo feminino não é na penetração. A maioria das mulheres, elas não têm, entenda, você que está em casa assistindo nesse momento. Se você está preocupada, porque eu tive penetração, eu não tenho orgasmo na penetração, você não é diferente de mais de 90% das mulheres. A maioria das mulheres, ela tem o orgasmo com estimulação do clítoris. O clítoris tem exclusivamente essa finalidade. Na literatura, se você médica for pesquisar qual a função do clítoris, não tem outra, não. Só Minha tem essa gente, função. é muito assunto. Eita, também Olha, não foi bem, ela deixa eu é uma ver doutora maravilhosa. Mas a gente vai continuar no próximo bloco. Fiquem aí atentos à doutora Juliana Schettini. Aqui, na Gráfica do Parque, além de uma simples cópia, temos impressões para pequenas, médias e grandes empresas. Produzimos banner, receituário médico, crachá em PVC, encadernações, capa dura para TCC. E também brindes personalizados como camisas, canecas, sandálias, copinhos, garrafas squeeze e estampas em almofadas e camisas. A Gráfica do Parque fica na Rua do Futuro, 680, Loja 1, nas Graças. Telefone 3426-9508. O Kevin e o Tadeu queriam abrir uma empresa, porém não tinham um endereço legalizado. A solução ideal para eles foi contratar um plano de endereço empresarial e fiscal na Multi-Office Escritório Virtual. Agora, a empresa do Kevin e do Tadeu está registrada em um endereço de prestígio. Suas correspondências e encomendas são recebidas em horário comercial e se algum cliente vier procurá-los, estes serão imediatamente informados. Multi-Office Escritório Virtual, tornando viável seu negócio. A Intexnet, operadora regional de telecom, projeta soluções de conexões de acordo com as necessidades de cada cliente. A melhor banda larga para a sua casa. Para a sua empresa, temos uma conexão segura e confiável com alto desempenho. Consultores técnicos especializados. Quer organizar ou promover um evento, show, transmissão ao vivo? Chama a Intexnet. Na Estrada das Ubaias, número 20, sala 1004, telefone 3128-7676. Alarme Center, a sua distribuidora. Trabalhamos com CFTV, alarme, incêndio, provedor de internet, automação, concertina, cerca elétrica, controle de acesso, telefonia e redes. E trazendo agora para Pernambuco o painel solar. Alarme Center, a marca da segurança. Avenida Norte, 3652, Tamarineira. Telefone 4062-9205. Voltamos a mais um bloco desse programa que está maravilhoso.
Saúde íntima feminina. E é muito assunto, não é isso, doutora? Pois é, menina, é muito assunto, né? Olha, é muito assunto. E não é só saúde, é prazer, é quebra de tabus, enfim, é tudo. Ela sabe tudo, minha Um gente. bem-estar completo, O bem-estar completo. Não Ainda só dá receita não médica. só estética, não, mas o bem-estar íntimo também, que é importantíssimo, não é isso? É isso, realmente a gente tem que se preocupar não só com a questão, veja, estética é uma parte, né, da saúde da gente, mas assim, por exemplo, tem coisas, um outro aspecto que eu acho assim, importantíssimo, voltada para a saúde feminina. As mulheres às vezes estão preocupadas com determinadas consultas que às vezes não são nem tão importantes, mas tem aquelas que ela não pode perder. E quais são essas consultas que uma mulher não pode perder na sua vida? Então, aquela que a gente, quando menstrua, né, na puberdade, que é outra coisa, já que a gente está falando de saúde e não só de estética, não pode perder a consulta da puberdade. Então, a menina menstruou, procura um ginecologista para orientação. Se sabe que quanto mais cedo você leva a sua filha a um adolescente, né, a um ginecologista, mais tarde, provavelmente ela vai iniciar a vida sexual. Porque ela vai ter acesso à informação de qualidade. Porque, às vezes, a informação da mãe, ela não liga, da amiga, não sei o que, ela não está preocupada. Mas quando o médico fala, isso tem todo um contexto, né, por trás, tem toda uma... Eita, o doutor está falando, né? Então, isso aí é importante e é sério. Então, essa é uma consulta. A outra consulta é antes de você engravidar. Uma consulta pré-concepcional, quando pode, né? Porque, às vezes, tem uns acidentes. Mas quando... Tem os acidentes de percursos. Mas quando a pessoa pode, então tem que ir a um ginecologista. Por quê? Porque às vezes você precisa fazer uma biópsia, precisa tomar uma vacina, precisa fazer um determinado tratamento antes de liberar. O seu corpo, preparar né? o seu corpo para gerar a uma nova gestação. vida, exatamente. Depois, as consultas, quando você inicia a vida sexual. Né, você iniciou a vida sexual, né, antes de iniciar, você já deve procurar orientação, porque você já está indo, porque você foi desde que você menstruou, para você não engravidar, para você não pegar uma infecção sexualmente transmissível, né, para você não ter sequelas permanentes do ponto de vista emocional. Porque, por exemplo, às vezes, uma má iniciação sexual, você fica sequelada pro resto da vida. Então, por exemplo... E cria um trauma. Trauma. Eu tive uma paciente uma vez que ela... veja o que é conceito de virgindade. Porque conceito de virgindade, cada um tem o seu incorporado, né? Pois é. E muda de Isso é muito religião, relativo, muda né? de país, de cultura. Então, essa paciente, ela começou a ter... em vez de ela ter coito vaginal, ela começou com coito anal. Porque ela queria manter o ímen íntegro por questões religiosas. Então, ela achava que ser virgem era só se ela perdesse o ímen. Mas ela podia ter coito anal. Veja o que é o conceito de sexualidade, né? E de virgindade. E aí, o que aconteceu? Depois, ela não conseguia ter atividade sexual vaginal. Ela travou. E ela ficou com uma sequela na sexualidade. Então, assim, essa coisa do orientação da sexualidade, orientação para não ter uma gravidez indesejada, orientação para não pegar doença, isso é importantíssimo. E você ir a uma consulta ginecológica, você consegue ter essas informações. Então, são essas consultas que você não pode deixar de ir. O pré-natal, né, óbvio, porque um pré-natal de qualidade, você consegue detectar muitas doenças, muitas coisas que podem ser tratadas e deixar que no final, o resultado final, ser mãe saudável e bebê saudável em casa. Outra consulta importantíssima seria na pré-menopausa e na menopausa, que você não pode deixar de ir. Porque quando você vai chegando na menopausa, começa calor, aí a outra tem insônia, aí a outra tem irritabilidade, a outra tem aversão ao marido, porque não tem desejo sexual, e por aí vão. Então, essa consulta também é importantíssima. A mulher não deve deixar de ir. Obviamente que a gente sempre diz, todo ano, procure o seu ginecologista, vá fazer os seus exames, porque é uma oportunidade de você detectar não só doenças ginecológicas. Minha gente, o ginecologista é generalista da mulher. Prestem atenção. Ele faz diagnóstico não só de doenças ginecológicas, mas doenças tiroidianas, câncer de intestino, doenças hepáticas. A gente faz um screening, dá um rastreio. E a gente, quando detecta alguma coisa, encaminha para o especialista. Então, toda mulher tem que ter o seu ginecologista. Ela tem que ter o seu ginecologista, que vai ser o seu generalista para a vida inteira. A mulher, ela pode ser atendida da infância até ela morrer pelo ginecologista dela. Não, e é verdade. E fica isso mesmo. Eu mesmo, assim, perguntam, tem alguma coisa? Ai, meu Deus, vou procurar o meu médico, que é mulatinho, um beijo para ele, um profissional arretado.
Aí eu tenho alguma coisa. Eita, vou falar com um latinho. Dani, ele é teu ginecologista. Sim, mas ele é que sabe, ele que me mapeou, assim, Ele todo o meu corpo. acompanha. Exatamente, Ele há mais de 20 acompanha. anos. Então fica É. uma pessoa muito próxima, não é isso? É, exatamente. E a gente Bom. termina, é tão interessante, que a gente, ginecologista, a gente termina ficando amigo da família toda, né? Porque você come... É muito interessante. Não, Hoje eu não posso é, andar vai no de shopping, geração às vezes. pra geração, Exatamente. né? Porque assim, eu hoje vou a um ginecologista que foi o obstetra da minha mãe que fez o meu parto. Que conhece a sua história Então, assim, toda. Eu, é, desde muito nova, que você vai que eu- aí. na verdade, Isso ele é me fantástico. pegou nos braços, né? Porque ele foi parte da minha mãe, um médico homem, não tem problema nenhum Aham, de ir para um não. profissional, porque É. existe esse tabu É. também, né, doutora? É. Algumas mulheres não, eu só vou para ginecologista se for mulher. Você tem Eu que ir não para quem vou se sente me bem, abrir na pra um verdade, homem, né? Exatamente. Eu acho que você tem que ir para quem você sente bem. Se você só quer ser consultada com mulher, vai com mulher. Se você só quer com homem, vai com homem. E se tanto faz, tanto faz. Exatamente. Não é verdade? E Ou aí- um homem ou uma mulher, não importa. Eu acho, o importante é você ir. E o importante Né? é que a sua saúde íntima esteja em dia, Em esteja dia. saudável, não é isso? Passa muito por esse Exatamente. processo de realmente o ginecologista ele passa a ser um integrante da família, É. porque aí você vai passando de geração em geração, principalmente quando são uma casa que é mais formada por mulheres, etc e tal, né? E não, e é E o interessante corpo que... humano também é. é uma imensidão. É. Como é que colocaria uma palavra assim para representar o corpo humano? Porque, olha, a gente só vem a conversar. Universo. Perfeito. A palavra é universo. Infinito, né? Assim, É infinito. Perfeito. Porque, primeiro, medicina Olha é a quanta ciência de coisa, verdades né? temporárias. Quantos assuntos. Por quê? Porque medicina é a ciência de verdades temporárias. Porque você vai fazendo pesquisa científica e vai descobrindo novas coisas. Então, às vezes, quando você descobre, poxa, a gente tratou anos com tal remédio, tal doença, e hoje a gente descobre que esse remédio causou não sei o que lá. E aí a gente já não usa mais aquele remédio. Mas outros pacientes tiveram que usar. Então, é uma ciência de verdades temporárias. Então, a gente tem que ter muito cuidado. Porque, às vezes, o paciente chega, então, eu não tenho mais chance nenhuma. Então, no meu caso é esse, não tem mais nada. Eu digo, não sei. Doutora, então quer dizer que eu nunca vou ter filho? Às vezes acontece essa pergunta. Muito frequente. Quer dizer que eu estou com essa doença e eu não vou mais poder ter filho? Não sei. Hoje, à luz da ciência, a medicina de hoje, por exemplo, a gente teve uma revolução na medicina que foi o ICSI, que é uma tecnologia que injetava o espermatozoide dentro do óvulo da mulher. Então, isso daí foi uma revolução na medicina. Então, as mulheres que não conseguiam engravidar, que faziam um bebê de proveito Hoje e não já conseguiam, conseguem várias com a tecnologia clínicas do disso. ICSI, elas passaram a conseguir. Então, é isso que eu digo. Às vezes, você tem que dizer, olha, hoje, à luz da ciência de hoje, se aparecer uma nova tecnologia, pode ser que você consiga. Né? Então, a gente não sabe. A gente tem Pode que ter surgir muito de um dia cuidado. para o outro, né? Aproveitando esse gancho do novo, que está aí surgindo, as tecnologias e tal, eu tenho uma curiosidade, uma pergunta sobre a questão desse... Está se falando muito, a gente está ouvindo falar muito sobre o rejuvenescimento, né? Aí, rejuvenescimento, quase que não sai essa palavra, íntimo. O rejuvenescimento íntimo, eles são técnicas que são utilizadas, que vão desde produtos como a radiofrequência, né, a microagulhamento, a peeling, a cirurgias, Minha gente. a laser. Não precisa só Né? ter peeling no rosto, né, doutora? Pode ter Ave Maria, peeling essa nos semana eu fiz países mais lá de unha aos embaixo. pacientes. Peeling, né? E é muito procurado. É procurado. As pessoas estão no Atualmente, entendimento sobre esses assuntos. As mulheres têm começado a se preocupar com isso. Né? Como foi que começou a história do rejuvenescimento? Eu vou contar a vocês. Exatamente. Começou através da indústria pornô. Porque o que é que acontece? A indústria pornô, minha gente, aquilo ali é tudo, né? Tu sabe, fake, né? É editado, faz 1000 vezes, porque não pensa que vai ficar igual aquilo, não. Aí, porque às vezes tem isso também. Chega no consultório, às vezes vem um casal, olha, meu marido acha que é muito menos, porque na verdade ali tem medicamento, se para na ereção, uma série de coisas, né? As pessoas ainda têm muito Muito preconceito, preconceito sobre isso. falar sobre Mas o que acontecia? Na indústria pornô, a câmera, ela foca muito próximo. E aí começava mancha, o pequeno lábio grande demais, o grande lábio murcho demais, cicatriz de não sei o quê, não sei o quê. E essas mulheres começaram a procurar os médicos atrás de alguma solução. Então, começou muito através disso, porque elas precisavam mostrar esteticamente um aspecto de que elas não tinham. Então, isso foi um impulso. Né? Outro impulso grande nessa área, em outra área mais voltada, foi as cirurgias de mudança de sexo. Né? Despertou o olhar das pessoas para a região genital. Já que Porque nós se passou a íamos falar... mudar, então faz aquilo direitinho, né? Aquele arrumadinho, tamanho, a aquele escolha tamanho, e aquela tudo, cor, como se fosse aquela escolhendo escolha, uma aquele- boca, um nariz, uma... Exatamente. enfim, E também foi um cheiro, estímulo. né?
Também foi um estímulo. Muito bom. Outro estímulo foi as mulheres começaram, hoje as mulheres se tocam e se examinam e se veem e estão mais preocupadas com a sua sexualidade do que há 50 anos atrás. Então, a mudança também de comportamento Então, estamos da mulher... sempre numa evolução. Estamos numa evolução, né? Estamos numa evolução. Então, essa mudança de comportamento da mulher e também atrás de técnicas não invasivas, porque antigamente só tinha, por exemplo, hoje, se você tiver um pequeno lábio grande, eu consigo fazer a cirurgia no consultório, com laser. Anestesia local. A paciente nem se interna. Então, você consegue, no consultório, fazer a laser, no próprio consultório, você, na mesma cirurgia, você faz o laser, você pode fazer a recuperação do assoalho vaginal, né? Do assoalho não, da mucosa, com radiofrequência, você pode fazer clareamento, você pode fazer uma série de coisas no próprio consultório, sem ela se internar. Eu tenho Então, antigamente, só tinha cirurgia plástica. eu Né? tenho Então, uma- hoje você tem muita coisa não invasiva, entendeu, Ciaia? Entendi. Eu tenho uma dúvida. Quando você fala em mulheres que têm incontinência urinária, antigamente, eu acho que na época da minha avó, se falava muito de bexiga baixa. Tem alguma ligação isso Tem. ou não? Tem. Uma das causas de incontinência urinária é o que a gente chama de cistocele, que é a queda da bexiga. Ela era para estar lá em cima, nessa posição, né, aqui em cima da região vaginal e na porção anterior do útero. Isso aqui é a nossa bexiga, certo? Ela está na frente do útero e acima da vagina. Então, ela é para ela estar aqui. Isso aqui é sustentado por músculos. Então, essa flacidez muscular aqui, por exemplo, ela pode fazer com que essa bexiga se projete na vagina. É o que a Tem gente chama cura? de cistocele. Tem cura? Tem cura com exercícios, exercícios de fisioterapia, né? Existem técnicas específicas para isso, existem técnicas cirúrgicas para isso, e se for um caso leve, cistocele grau 1, que é aquela mais discreta, mais leve, e uma incontinência leve, a radiofrequência ela também resolve. Agora, tem casos e casos. Tem casos que só cirurgia. E um dos principais fatores é a obesidade, para você ter a queda da bexiga, multiparidade, ter muitos filhos, porque a pressão abdominal, tanto na obesidade como na gravidez, ela empurra a bexiga, é o último órgão lá embaixo. Então, esse útero, quando cresce, pode empurrar a bexiga. Então, a mulher que engravidou 5, 6, 7 vezes é um fator, né? E a obesidade, porque quando você está muito obeso, o abdômen distendido, toda essa pressão abdominal, ela está sobre a bexiga. Então, eu atendo toda semana, acho que uns 4, 5 pacientes por semana com esse problema. Agora, Né? tô falando isso, eu pensei numa coisa que não tem nada a ver, porque vocês sabem que minha mente é muito fértil, né? A pessoa é artista plástica, já vai, né? Já sabe, né? Aí eu tava pensando aqui cá com os meus botões. Tem mulheres que têm problema que seus parceiros têm um pênis, vamos dizer assim, acima da média, avantajado. Mais não é? avantajado? E aí tem gente que acha que isso é maravilhoso. Mas existem mulheres que sofrem com isso, né, doutora? Como é que Tem. acontece? Bota Não, veja uma só. fitinha, diz daqui pode, daqui não pode. Como é isso, meu Deus? Às vezes a gente precisa. Fazer uma medição, Às vezes tem doutora? que fazer a medição, minha filha, porque a situação não dá, tem condição, não. Olha, veja Vai só. machucando tudo. Machuca. Machuca. Machuca, inclusive. E é tem traumático, homens que não acaba sendo conseguem. traumático, Tem né? homens que eles não conseguem manter as relações permanentes por conta disso. Né? Eu tive uma paciente, porque veja só, a vagina, ela é músculo embaixo e mucosa em cima, ela é elástica. É o Foley. Ela elastece e ela volta. Mas ela tem uma capacidade máxima. Então, é mais ou menos 15 centímetros, 17, que você, com treinamento, você pode chegar até mais. Mas, assim, de um modo geral, é isso. Varia de 8 a mais ou menos isso. Treinamento para aguentar Tem mais. exercício muscular, pompoarismo, tudo para você ter essa melhora do seu assoalho. Mas, às vezes, o cidadão tem um membro, né, um pênis muito acima disso aí. E aí, o que acontece? Quando tem a penetração, o que é que vai acontecer, minha gente? Quando a gente tem uma penetração, o pênis entra aqui. Faz de conta que isso aqui é o pênis. Ele vai entrar nessa região. Então, se for muito grande, isso vai machucar, porque tudo. vai bater no Exato. útero da mulher. Ela vai ter cólica, ela vai ter dor. Agora, o que é que a gente tem que ter? Então, se realmente for só o tamanho ou o volume, né? Mas geralmente o pior é a questão quando é o tamanho acima. A gente pede que ele não faça uma penetração tão profunda, porque pode sangrar. Pode sangrar. Pode sangrar. Lembrando aqui do negão do WhatsApp. Pode sangrar, minha gente. Pode sangrar, machucar mesmo a mulher. Então, isso é uma coisa. Aí a gente tem que dizer, olha, você não vai poder fazer uma penetração profunda. Uma outra estratégia é a gente botar a mulher por cima do parceiro. Então, se ela se deita a por ele, ela posição controla. influencia, não é? Ela A controla. comodidade. Se ele está com o membro ereto e ela se deitar por cima dele, sentar por cima dele, ela vai até onde ela suporta. Então, suporta. Exato. E aí não machuca, né? Então, isso são orientações que a gente E dá. quando é o contrário?
Quando o assim, membro, ao invés de ser avantajado, é menos. ele Aí é você menos. chora. A gente tem. Minha amiga. Na amiga tem solução. Tudo tem solução, viu, doutora Tudo Juliana tem aqui. solução. Meu Deus. Olha as Existe- soluções, viu, gente? Existem uns materiais próprios, vende sex shop, que você pode envolver e aumentar o volume. Delícia. Existem, Isso, tá é, vendo? Minha substâncias. menina, está vendo? É, pode comprar. É como se fosse um capuz peniano que você bota e aumenta, né? Existem também Mas ele sente prazer. tratamentos, tem. Ele Tem sente. prazer, tem. Tem. Se for muito apertado, ele pode desenvolver uma disfunção erétil, certo? Por quê? Porque a gente tem alguns pontos, por exemplo, na base do pênis. Porque o pênis ele é um órgão que ele vai se encher de sangue, digamos assim, é uma esponja, que quando ele se enche de sangue, ele fica ereto. Então, se você, existem alguns pontos específicos, por exemplo, a base do pênis, se você pressionar muito ali, a circulação com força e apertar, ele não vai se encher de sangue e o pênis vai relaxar. Então, se você usar, existe como se fossem umas bandagens, algumas estruturas que você pode cobrir o pênis para ele se tornar mais espesso. A outra coisa que você pode fazer é o contrário, a parceira fazer ginástica íntima, fazer exercícios perineais que ela pode desenvolver, aprender com a físio, ela pode aprender online, ela pode fazer cursos e etc, para ela aumentar a contratilidade do assoalho pélvico e quando o pênis entrar, se ele for fino, para o componente, conteúdo do continente for mais fino, ela aperta e ela vai ter prazer. Ela consegue, minha gente, a gente consegue expulsar a bolinha da vagina que ainda vai apertar um pênis. E essa Minha Aperta, gente, né, doutora? olha, Aperta. eu queria ter mais tempo. Que o Elas durasse com a doutora Juliana. Não era 1 hora, não. Eram 2, 3, 4. Porque é muito assunto, é muita informação. assunto. Mas ela vai Mas gostar. que pena que chegamos ao fim. Teremos que Gente, fazer um muito ela obrigada. parte 2. Parte doutora 2, é Juliana. verdade. Um ela Muito parte obrigada. 2. Gratidão por Prazer. sua Gratidão, participação, por suas obrigada, informações, doutora. por sua À espontaneidade, disposição. da disponibilidade. E fica o convite, viu, para voltar a mais um Eu Elas. estarei aqui, se Viu? Deus quiser. Me convidando, eu estarei aqui. O Faço convite já questão. está feito. E sigam a mulher nas redes sociais, viu, que vai aparecer aí embaixo. Então, Ó, gente, Obrigada, foi um prazer. que bom. Até o próximo Elas.